meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Quitute da Nunes. Hoje eu trago para vocês mais um caso, história com cliente. Bora pro vídeo? E para vocês, a história é: cliente tem sempre razão? Em termos, nem sempre o cliente tem razão. Por que eu falo isso? Aline, mas como assim você vai perder o cliente? Pessoal, quando é a primeira reclamação do cliente e o cliente, é seu cliente já antigo, ou o cliente também é o seu cliente de primeira vez, você tem que ver os fatos do que está acontecendo com os seus produtos. Eu vou falar pra vocês um caso que aconteceu comigo recentemente. Eu já ia gravar esse quadro pra vocês com esse tema e calhou, que aconteceu isso comigo esses dias, Eu tava já há um tempo sem fazer kits, ter encomendas, e uma cliente minha bem antiga me indicou para uma tia. Aí eu já até conhecia a pessoa, mas na hora do WhatsApp que a gente estava conversando, vendo tudo que ia pedir e tal, eu não vi a foto, não reconhecia a pessoa. Então ela me pediu um bolo bem molhadinho, mas bem molhadinho. Aquele que a gente pode colocar aqueles memes embaixo do chuveiro. Então, os meus bolos, os meus discos de bolo são tudo assim, mais ou menos um pouquinho mais grosso do que o meu dedo, Eu não coloco aquela monte de massa, a não ser que o cliente peça assim, eu gosto de comer mais bolo do que recheio. Tem cliente que gosta de comer mais bolo do que recheio. E tem cliente que já pede para fazer ele bem recheado, com bastante recheio, bem molhadinho. Então esse bolo era um bolo de 60 fatias, deste tamanho assim. O bolo era bem grande, não sei se tá pegando exatamente, mas o bolo era bem grande. Então ele iria com 3 camadas de recheio de brigadeiro gourmet. Então tudo que eu cortei os meus bolos bem pequenininhos, bem finos, cortei o bolão, fatiei, todos os meus discos de bolo. O que aconteceu? Eu molhei tudo, tá do jeito que ela pediu. E o que aconteceu? O peso, um bolo grande, com várias camadas de massa, de disco, e bem recheado. Esse bolo da parte de baixo, que seria a minha base, ele amassou, porque umedeceu tanto a massa que ele amassou. Ele meio que ficou prensado mesmo, bem prensado, bem grudado. Então, quando a cliente, o bolo ficou maravilhoso, me deu um trabalho, porque eu vou trazer aqui pra vocês o quadro, não perca, vou abrir uma brecha aqui desse caso e vou falar que não perca um quadro que eu vou falar pra vocês sobre alguns utensílios da confeitaria que vocês precisam, iniciante, ter a mais, porque as minhas bombinhas, de borrifar, eu tinha 4, aí das 4 eu fiquei com uma, e no dia de uma eu fiquei sem nenhuma, não me lembrava onde que eu tinha guardado as outras 3 que estavam ruins, e me deu um trabalho, eu tive que pegar a bombinha emprestada com uma outra confeiteira para poder fazer esse bolo, porque eu já tinha espatulado o bolo dela todo. Era para entregar às 11, eu fui entregar, era meio-dia e 10. Mas correu tudo bem. Até aí, o bolo ficou bonito, ficou como ela queria a decoração, tope no lugar, tudo certinho. Entreguei também outras coisas a ela, que recebi vários elogios dela. Então, quando ela cortou o bolo, que essa parte de baixo compactou, porque ficou tão molhado, que a massa compactou. Tudo que compactou, que ela foi cortar, o bolo tava fino, prensado, e o que aconteceu? Parecia que o bolo não tava nem, parecia que tava solado, mas parecia que juntou aquela massa, assim, uma maçaroca mesmo, sabe assim, grudado. Ela mandou o vídeo pra mim,
mandou fotos da mesma hora que ela tava cortando o bolo. E ela falou: Aline, eu não tô falando que está ruim, mas eu perdi a parte de baixo toda, eu tive que cortar o bolo de uma certa maneira, poder tirar. Eu aproveitei do recheio pra cima, porque a parte de baixo não tinha como dar aos meus convidados. E a gente chegou num bom acordo, eu devolvi uma porcentagem do dinheiro em relação ao bolo, tá? E expliquei a ela também que quando eu cortei o bolo e fui molhar o bolo não estava nem parecendo que estava solado. Mas, pra não ficar aquele disse-me, disse, foi por isso ou foi por aquilo. E depois, como vocês sabem, que eu gravo tudo, né? Eu fui rever a gravação desse dia. E realmente o bolo não estava solado, estava impactado, nada disso. Mas com o tempo que ficou em cima da minha bancada, eu confeitando, ficou prensado na geladeira de um dia pro outro, isso tudo compactou o bolo, né? O disco de baixo. E isso eu percebi e depois eu conversei que foi porque molhou demais. Então, tipo assim, ficou bem encharcado. E o peso todo afundou aquele bolo, compactou. Mas eu consegui resolver com essa cliente. Em meio termos, ela tinha razão? Tinha. Por quê? Eu poderia ter falado pra ela: olha, se eu molhar demais, pode acontecer isso. Mas eu não falei. Eu falei: não, tudo bem, eu vou molhar do jeito que você tá me pedindo. Quando a confeiteira fala assim: gente, a gente molha o suficiente, é porque a gente sabe o tanto que pode ser molhado ou não, né? Então o cliente quer comer um bolo de aniversário como se fosse um bolo gelado ou um bolo de pote. E isso não acontece. Então é um alerta para você, mamãe, quando for pedir um bolo à confeiteira, não cometer esses erros, né? Outra diferença, eu vou bater na tecla sempre aqui, pessoal. Um bolo de uma confeiteira não é um bolo, uma torta gelada de padaria. A massa é diferente, tudo é diferente. O volume do bolo de padaria é desse tamanho, né? Os nossos bolos são altos desses tamanhos. Então, tipo assim, é muita massa, é muito recheio. Então, nunca compare um bolo de uma confeiteira com um bolo de padaria. Eu vou trazer aqui, que eu já trouxe aqui, história com cliente sobre cabelo no produto, né? E estou de cabelo curtinho de novo. Isso mesmo, pessoal, estou de cabelo curtinho de novo. Tá chegando aí o verão, então dá bastante calor. Minha cozinha é bem abafada onde eu trabalho. Então eu preferi cortar, dar uma renovação aí no meu aniversário. Então vocês podem estar perguntando assim: nossa, ela tá de visual novo, não comentou nada. Mas foi isso. Então, cabelo no produto. Eu vou contar aqui um caso, pegando a deixa, porque que eu falei com vocês. Quando o cliente tem razão, sempre tem razão. Então, isso foi um caso de uma confeiteira, não foi no meu caso, mas eu tô passando pra vocês quando o cliente não tem razão, tá? A cliente dela começou a pegar, sempre ela mandava o bolo e sempre ela falava que achava um cabelo no bolo. Passou a primeira vez, passou a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, ela pegou e falou assim: impossível que esse cabelo seja meu, eu vou aí. Aí a cliente falou que não precisava, por quê? Essa confeiteira sempre devolvia também um valor, né? Ou só ficava com o sinal que era o produto, né, que ela foi comprar, e o seu lucro, que era o restante, né? Ela nunca recebia dessas 4 vezes, porque essa cliente sempre falava que tinha cabelo no bolo. Então, na quinta vez ela pegou e falou: não, eu vou aí. E a cliente: não precisa. Chegou lá, ela levou tudo bonitinho, pinça, sacolinha, pra fazer um DNA do cabelo. A cliente não queria, falou que ia fazer vexame, e ela recolheu, pessoal, cabelo por cabelo de todos os convidados. E não deu outra. O cabelo era da cliente. E ela ganhou essa causa na justiça, tá? Que a cliente teve que, a justiça queria até que ela pagasse a indenização, e a confeiteira, né, queria só receber o que era de direito dela, que era o restante do dinheiro de todos os bolos que ela sempre deu o golpe do cabelo. Por isso que eu falo, cliente tem sempre razão. A gente deixa passar a primeira, a gente deixa passar até a segunda vez, gente, mas a terceira
já dá um alerta que o negócio não tá bom. Comigo eu sou mais assim, como a cliente era minha primeira vez comigo, indicação de uma cliente antiga, então eu fui maleável, conversei, ela foi super educada comigo. Então cliente, pessoal, nunca tem razão também não. E outra, quando que a gente dispensa um cliente, demite um cliente? É quando acontece essas coisas, seus produtos nunca são bons para ele. Compra a primeira vez, reclama, compra a segunda vez, reclama de alguma coisa. Compra a terceira vez, fala que tava duro, que tava molhado, tava sem açúcar, tava sem aquilo. Eu tenho uma história com uma cliente que eu vou emendar esse caso aqui com vocês, né? São muitas histórias, imagina, eu posso ficar aqui a tarde toda contando pra vocês de tudo que eu já vivi na confeitaria, né? No forno e fogão, porque eu também faço, né, eventos, eu faço casamento, faço aniversários, então acontece de tudo. Uma cliente já comprou umas 3 vezes comigo e a 4ª vez ela quis comprar um bolo, ela comprou o bolo da filha e 40 maçãs de amor tradicional, tá? Aí beleza, aí eu faço aquele pacotinho pro cliente, soube quando é bolo de 2 andares, eu compro, né, a tábua e falo, olha, se você não me entregar, você tem que pagar o valor da tábua. Porque antes eu era boba e todas as minhas tábuas iniciantes foram para os meus clientes. Meus clientes não devolveram até hoje. Se vocês estiverem vendo esse vídeo, por favor, pessoal, devolva as minhas tábuas. Então, o que aconteceu? Eu precisei da tábua, passou uns 2 meses, né, após a festa. Eu precisei da tábua de bolo e mandei uma mensagem pra ela. Falei, linda, tem como você trazer pra mim a tábua? Eu preciso fazer um bolo, tá. Ela foi e me mandou um áudio. Oi, Aline, eu te indiquei pra várias pessoas. O seu bolo estava maravilhoso, mas as maçãs do amor estava com gosto de açúcar, estava muito doce. Eu respirei exatamente assim. Eu só respondi pra ela assim: minha linda, maçã do amor tradicional, a vermelhinha como você me pediu, ela é feita com açúcar. Vou te passar os ingredientes. São açúcar, água, corante, vinagre, né? Então vai ficar com gosto de quê, senhora? Então você acha que essa cliente tá me defamando por aí pra falar que a minha maçã do amor tradicional tem gosto de açúcar? Quando ela abrir a boca pra falar uma coisa dessa pra uma outra pessoa que é entendida do assunto, né, vai falar pra ela a mesma coisa que eu respondi pra ela. Aí ela foi bem grossa comigo. Ela falou tudo que ela queria falar e eu deixei ela falar. Quando foi que eu dispensei essa cliente? Quando foi que eu demiti essa cliente? Eu estava sem nenhum kit dentro de casa, né? Nenhuma encomenda. Meu quadro ali estava vazio, sem uma encomenda. Eu precisando de dinheiro. A cliente me manda mensagem em uma quinta-feira. Oi, minha linda, você pode me atender domingo? É aniversário da minha filha. Eu queria fazer um bolo. Gente, eu não tinha encomenda. Mas eu falei pra ela: oi, minha linda, boa tarde. Infelizmente, eu não poderei te atender. Estou lotada de encomendas. Então, não vou poder te atender. Dessa vez, realmente, eu não posso te atender. É assim que a gente dispensa um cliente. E vocês, pessoal? Gostaram dessas histórias misturadas que eu peguei um cadinho de cada coisa para trazer para vocês? Então, não deixe de comentar aqui embaixo e nem se inscrever aqui no nosso canal e deixar aquele like. Por YouTube tá entendendo que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.